Fala galera, boa noite. David Nunes, Movimento SOS Saúde Braslândia. E nós estamos iniciando agora a nossa terceira live para falar sobre depressão, ansiedade e o estresse na vida das pessoas nesse período de pandemia. Hoje, para finalizar a nossa série, a nossa trilogia das lives, nós vamos falar sobre essa situação na vida dos idosos. E para isso, eu vou convidar agora a doutora Neuma para que a gente possa realmente entrar no assunto de uma vez e você tirar as suas dúvidas. Aliás, você já pode tirar suas dúvidas aí mandando sua pergunta, né? Caso você tenha alguma dúvida aí, você já pode mandar sua dúvida para a gente. Doutora Neuma, consegue me ouvir aí, doutora? Aí, mas enquanto a doutora Neuma chega, você já pode deixando sua pergunta aí. Você tem idoso em casa? Você tem um pai, um parente, uma mãe, uma tia, um tio, um vovô, a vovó? Então essa live é para você, para que você possa ajudar o idoso que você tem na sua casa. Muito em breve, até 2030 no máximo, o Brasil será considerado um país de idosos. É, isso é verdade. E aí nós precisamos saber como lidar com os nossos idosos. Doutora Neuma, já adicionei a senhora. Então nós precisamos aprender a lidar com os nossos idosos. Nós precisamos aprender a tratá-los, nós precisamos aprender a como lidar com a saúde dos nossos idosos em casa, para que eles tenham um envelhecimento ativo, que a gente chama. No envelhecimento ativo, nós vamos ter um idoso com melhor qualidade de vida. Um idoso que ele é praticante das atividades físicas, praticante da... Boa noite, doutora! Boa noite. Como a senhora está? Tô bem, graças a Deus. Agora sim, bem melhor. Agora sim, né, doutora? Doutora que passou por uma situação difícil, né, doutora? A todos os nossos seguidores, né? Em especial aos nossos idosos, pessoal. Dificuldade. Você consegue nos ouvir, doutora? Consegue me ouvir? Eu estou te ouvindo, doutora. Olá. Tá me ouvindo, né? A imagem está congelada. Tá congelada. Pois é, o sinal aqui tá péssimo. O sinal tá péssimo. Consegue? Aliás, esse problema de banda tá em todo lugar, né? Depois todo mundo em casa, todo mundo utilizando, fica bem difícil mesmo. Mas vamos lá, doutora, apresente-se para quem está chegando agora. Verdade. Então, boa noite, né? Eu sou a psicóloga Neuma Pereira. Hoje estou muito feliz, né, em ter participado dessas lives, né, com o professor David. Hoje é a nossa terceira e última live. Sou psicóloga clínica, né, do A última não, doutora. Vamos fechar essa parceria. Vamos fechar essa parceria. A gente vai fazer outras. Com certeza. Novos projetos virão, né? Com certeza. E é isso, né? Muitos já me conhecem, né? Já me apresentei nas últimas lives, né? E é isso aí. A doutora tá com cabelo diferente hoje. Tá meio cacheado, meio... Muito bem, muito bacana. Doutora, então, sem mais delongas, para não estender demais a nossa live hoje nós vamos falar sobre a depressão, ansiedade e o estresse na vida dos idosos nesse período de pandemia. Exatamente. E como a atividade física pode influenciar e melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos, não é isso? Exatamente. Esse é o propósito, né? Esse é o propósito de hoje.
Com certeza. Enquanto a senhora fala, doutora, a senhora já pode começar a introduzir o assunto. Enquanto a senhora fala, eu vou anotando aqui as Uhum. perguntas dos nossos ouvintes. Caso alguém tenha pergunta, aí a senhora decide se eu posso atrapalhar a senhora, ou se a senhora dá o seu recado e depois, no final, a gente responde as perguntas. A senhora que sabe. Tá. Então, assim, você pode me chamar quando tiver perguntas, né? Quando quiser falar também, colocar algumas palavras, você pode sinalizar aí que a gente conversa. Ok, ótimo. Vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho, né? Vou falar um pouquinho sobre a depressão. A gente está falando nas outras lives, né? Ainda sempre inicia fazendo um resumo, né? Do que seria a depressão, a ansiedade, né? A depressão mais pontual, né? Para a depressão é uma doença grave, né? Ela é paralisante em todos os sentidos. Ela acomete a maioria da população é acometida com essa doença grave. E na terceira idade, ela é mais potencializada, né? Porque é um público que já são mais vulneráveis, né? Tanto emocionalmente, fisicamente, né? Psicologicamente. Então, assim, na terceira idade, a depressão ela é mais potencializada, né? Principalmente nessas épocas de pandemia, porque o idoso ele é considerado o grupo de risco, né? Então, eles estão mais isolados, mais distantes dos seus parentes, né? Muitos em abrigos, né, com as suas famílias ou nas suas próprias casas. Então, assim, a depressão tende, né, a crescer muito nesse período de pandemia, na terceira idade, né, por conta disso, pelo a posição de vulneráveis que eles estão, né? Então, assim, a gente considera a terceira idade ou a melhor idade, né? Porque não é a terceira, é a melhor idade. O envelhecimento é um processo, né? A gente passa pelo aprendizado, pela maturação, né? E aí vem o declínio com os outros fatores, né? Vem um declínio emocional, declínio físico, né? Vem um declínio biológico. E é natural que isso aconteça, porque o nosso corpo ele envelhece. Tanto o corpo como a mente também, os processos psicológicos, né? A gente tem um envelhecimento da nossa emoção, das nossas emoções. Então, o envelhecimento não é só físico, mas ele é psicológico também. No envelhecimento, a gente tem mais necessidade, mais dificuldade em lidar com nossas emoções. Isso é de acordo com a história de vida de cada um, né? Então, assim, no envelhecimento, eles têm perdas consideráveis, né? A perda da vida profissional, que vem a aposentadoria, depois vem a perda dos filhos que casam, saem de casa, perdas de parentes, entes queridos. Então, são perdas bem consideráveis que isso impacta, né, diretamente na questão emocional do idoso. Então, são questões importantes, perdas importantes, que impactam diretamente na questão emocional, na saúde mental dos idosos. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta, e É isso é uma isso aí. pergunta pessoal, né? Por exemplo, você acha Uhum. que as políticas públicas do Brasil, elas levam a sério essa questão da depressão? Não, né? Não. Por ser uma doença mental, eu já sou assim bem direta, por que não? Porque considera-se mais, assim, acham mais relevantes as doenças físicas, biológicas, né? E a doença, a doença mental, ela é tão importante quanto a física, né? Quanto as doenças orgânicas. Então, assim, eu vejo, né, e percebo que muito pouco é feito nessa questão da doença mental, né? Porque como é uma doença que você não vê, não é no raio-x, não é no exame que é vista essa doença, então ela tem menos atenção por esse fator, né? Não é tão considerada, não tem uma atenção como poderia ter, deveria ter. Eu trouxe uns dados aqui, doutora, do professor e doutor Fábio Seschini, é um grande fisiologista, Uhum, e ele diz o seguinte, que o Brasil, ele está em primeiro lugar na questão de número de pessoas
depressivas, né? Um estudo que ele recentemente, estudo recente. Então, cerca de 10,3% da população brasileira já sofre de depressão. E se a gente for comparar os dados que ele trouxe aqui para a gente, por exemplo, Portugal tem 8,5% da população de habitantes com depressão. Estados Unidos tem 8,4%. E aí vai descendo. França, Alemanha, Angola, enfim. Ou seja, a gente está praticamente liderando o ranking de casos depressivos no Brasil. E eu concordo com a senhora. Eu acho que as políticas públicas não são efetivas. E quando acontece alguma coisa, pensa-se no depois, né? Não existe medidas efetivas de prevenção, que eu acho que é o caminho certo para a gente combater a depressão. O importante é a prevenção, né? Porque quando você previne, você evita. Você tem a possibilidade de evitar o adoecimento, né? Então, assim, as políticas são voltadas já quando já tá, a pessoa está adoecida, está acometida do transtorno, né? Da doença. Então, elas muitas vezes não são tão efetivas por conta disso. Então, na questão da prevenção, seria importante ter mais políticas públicas voltadas para a prevenção, na prevenção da depressão, né? E não quando o sujeito já está adoecido. Aí não fica muito efetiva nesse caso. E o idoso, então, ele tem mais suscetibilidade aos casos de depressão? Considerando esses aspectos, né, que eu falei, a questão das perdas, né? Ela vai, assim, a pessoa envelhece e vai tendo gradualmente perdas, né? Perdas da vida laboral, perdas, né, dos filhos que casam, crescem, casam, né? E aí tem aquela questão do ninho vazio, né? Que é bem a gente vê muita questão, tem pais que sofrem quando os filhos saem, né? Casam, tomam suas vidas. A questão da perda da identidade também, né? De não conseguir resolver suas questões, porque muitas vezes os filhos tomam conta, né? Então, assim, e aí isso causa um aspecto, né? Um impacto bem emocional neles. E pode potencializar, né? E chegar até desenvolver uma depressão. Entendi. E como é que nós podemos, nós como filhos, nós como, enfim, como netos, como sobrinhos, de que forma a gente pode ajudar isso aí, doutora? Para que o idoso não Então, corra o tanto risco de ter idoso, depressão. é importante demais o apoio da família, né? Da família. O idoso ele tem que ser considerado em todos os aspectos, né? Ele é um ser que está em envelhecimento, né? É físico, orgânico e também emocional. As suas emoções têm que ser consideradas. O idoso tem que ser ouvido, né? Escutar, não, ouvir e escutar tem uma diferença, né? Você tem que escutar. O ouvir, você ouve qualquer coisa. O escutar, você para, olha no olho. Tá cortando, doutora? Né? É. Conseguiu? Melhorou? Estou te ouvindo agora. Então, como eu estava te falando, né? A família, filhos, netos, né? Tem que considerar as questões, tem que acolher, né? Eu acho que acolher, a atenção é muito importante nesse momento. E dar autonomia também, porque a gente não pode falar idoso, e aí muitas vezes debilita o idoso, né? Porque ele já não tem mais, não consegue resolver as questões, os problemas dele. Então, assim, não pode infantilizar demais o idoso, tratar ele como se fosse uma criança, uma pessoa dependente, tem que ter a autonomia dele, né? E Sim, sim. mostrar assim, a família tem que mostrar o apoio mesmo, porque como a gente considerou no início, né, as questões do envelhecimento, o declínio dessas questões emocionais, fisiológicas, cognitivas, né, motoras, porque querendo ou não vai ter um declínio nesses aspectos. E a família ela tem que estar junto para lidar com isso mesmo, né? A questão do apoio, né?
E é Verdade. importantíssimo. Nessa, eu estava vendo aqui nessa pandemia, né, considerando todas essas questões, o idoso ele tem assim, tem três situações de isolamento, né? No caso do isolamento, tem um idoso que está no isolamento em casa de apoio, né? Em lar, né? Tem um idoso que está com a sua família, com filhos, netos, né? Esposo, e tem idoso que está sozinho na sua casa, né? Só. Então, todas essas situações, cada idoso vivencia de uma forma diferente, né? Cada situações, cada pessoa, cada idoso, ele vai vivenciar de forma diferente. Chamadas, pode estar Cor- presente. Cortou, doutora. Conseguiu? Melhorou? Falhou? Como é que tá aí? Pede para o povo dar um ok aí para ver. Pessoal, manda, a doutora está pedindo aí para dar um feedback para a gente aí, como é que tá, vocês estão conseguindo entender, estão conseguindo ouvir. De antemão já fala aqui, doutora Angélica Isso. Cristina de Mello, ela fala, tô aqui. Ah, A Eliana Nunes, ela fala que todos estão sofrendo, os idosos também. Tem o Francisco de Assis Andrade, que ele diz o seguinte, ei, olha eu aqui, tenho 30 anos, estou novinho. Realmente, Francisco, boa 30 noite a anos tá bom. todos. Obrigada pela participação, Francisca, Eliane. Pessoal, manda sua pergunta, se você tiver alguma dúvida, manda sua pergunta que a qualquer momento eu posso ler aqui, tá bom? E aí, vamos dar prosseguimento, doutora. Pode continuar, fique à vontade. Então, é como eu estava falando da questão do isolamento, né? O isolamento ele é social no momento, mas ele não é emocional, né? Então, assim, como lidar com isso e diminuir essa tensão, essa ansiedade, né? Esse processo de depressão no idoso, é ligar, né? Fazer uma videochamada, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mostrar que ele é importante, que ele faz parte, né? Da vida, que ele é integrante naquela família. Então, é importante que a família, filhos, netos, tenham esse cuidado, né? Uma De, atitude de não simples, né, isolar a doutora? sua família. Muito simples. Atitude simples, né, que resolve. Exatamente. Exatamente. Mas aí deixa eu te perguntar uma coisa, doutor. O idoso fica estressado, é verdade isso? Quando a gente fica mais velho, a gente fica mais estressado? Depende, né? A gente não pode, assim, como é que fala? Generalizar. Cada ser humano, né, tem sua especificidade, né, tem suas questões individuais. Assim, a questão da falta de paciência, né? Que o idoso fala assim, mas quanto mais velho fica, mais chato. Isso aí não é para todos, né? Não Isso, é na para verdade, isso todos. é um tabu muito grande e eu fico até chateado quando eu ouço isso. Quando você vê uma pessoa mal-humorada, quando você vê uma pessoa. Aí já fala logo, tá parecendo velho. Isso é um absurdo. Isso, Eu conheço exatamente. centenas de pessoas já que são idosas, que são extremamente alto astral, extremamente positivas, têm um humor muito melhor até do que o meu. Exatamente. Então, assim, essa questão de comportamento, né? Como que o idoso reage, se ele é mais agitado, se ele é mais tranquilo, se ele é mais nervoso, isso vai depender da história de vida daquele idoso, né? Da história de vida dele, das experiências que ele teve, das vivências que ele teve, como que é o contexto da família dele, né? Então, assim, é muito individual, é muito relativo. Essa questão de ser chato ou não ser com a idade. Tá certo. Então, não é verdade que o idoso está sempre estressado. Nem sempre. Tem casos e casos, né? Aí tem que averiguar, verificar o porquê desse nervosismo, né? Porque o nervosismo não é natural da idade. Tô velho, vou ficar nervoso, chato. E aí merece uma atenção para ver por que que esse idoso está tendo comportamento, né? De, Sim. dessa forma, né? Esse tipo de comportamento. Tudo tem que ser averiguado.
mas não é, como é que se Uma diz? regra. Não é fato, tem que ser, entendeu? Não é determinante para o idoso, né? Essa questão do comportamento. Entendi. Cadê Muito o bem. povo? Perguntas? A Eliana Nunes fala bem assim: idosos também se deprimem muito, porque já perdeu muitos da sua família e isso tem um peso muito grande. A senhora falou sobre isso, né? Exatamente, né? É a questão das perdas, né? Das perdas emocionais, perdas de amigos, muitas vezes ele tinha um ciclo de amizade, saía com os amigos, né? Curtia e com a idade isso vai diminuindo, né? É as perdas que a gente falou no início, né? Que A são bem pessoa, consideráveis e importantes. ela fala também aqui sobre a autonomia, né? Não poder fazer as coisas sozinhos. Ele vai perdendo essa autonomia aí e isso vai causando tristeza nessas pessoas, né? Exatamente. É tudo um processo, né? Porque muitas vezes o idoso, ele tem que ser ativo. Ele tem que resolver as questões dele. O fato dele ir no banco, receber a aposentadoria dele, ir no mercado, fazer uma comprinha dele, isso já dá ele já se sente importante, né? Se sente pertencente, se sente vivos, né? Então não é porque é idoso, ele não pode ir sozinho, não pode fazer isso. Porque muitas famílias a gente percebe, né? A questão do cuidado, da preocupação, de cair, de acontecer alguma coisa, muitas famílias acabam pegando aquele idoso como, né, tipo assim, travando ele, né? E aí, na verdade, isso causa um adoecimento para ele, porque ele perde a autonomia. E a gente tem que Entendo, considerar as perdas que ele já viveu, que ele já teve. entendo. Então, assim, claro que tem que considerar várias questões, né? A questão física dele, se ele tem condições, né, de estar resolvendo, mas o máximo que puder dar autonomia para o idoso é melhor, é mais saudável para ele. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Por enquanto, sem perguntas, doutora. O pessoal está entrando aqui. Um grande abraço aqui para Paula Rodrigues, tá acompanhando a gente aí. O Francisco voltou. Tinha saído, Francisco. Um Mas é isso abraço, aí, doutora. Paula. Isso. Vamos dar seguimento Então, então aí. a questão do envelhecimento, eu posso continuar falando do envelhecimento, dos processos, né? Então, muitas vezes o envelhecimento a gente percebe na forma física, né? A gente observa uma ruga do idoso, né? Que a gente vai envelhecendo, vai aparecendo, os cabelinhos brancos, né? A gente observa aquela coordenação motora que também vai diminuindo com a idade, mas a gente esquece dos processos emocionais, das emoções, dos sentimentos também que vão caindo, né? Então a gente não consegue, assim, não pensa no emocional, né? E aí, muitas vezes, o idoso também tem uma deficiência, né? Na questão do sentimento, na questão das emoções, tem perdas, né? E aí tem que ser considerado, tem que considerar, né, essas questões. Ó, Porque senão O Bruno ele tá falando aqui que tem um caso desse em casa, doutora. Então pode esclarecer direitinho aí. Isso. Mas é o caso de que. Tem um idoso, né? Isso. Hum. Qual é a dificuldade dele? Pede para ele. Ô Bruno, a doutora, acho que você está ouvindo a doutora aí também. Ela quer saber qual a dificuldade que você enfrenta aí com o idoso da sua casa. Grande Bruno Santana. O, E a gente tem que. o Francisco está falando aqui, ó. O Francisco de Assis falou assim: ó, desculpe a brincadeira, mas o assunto é sério. Parabéns a vocês que estão se preocupando. Obrigado, viu, Francisco? É o Chico. Sim, doutora, pode continuar. A gente tem que considerar também, David, que a terceira idade ou a melhor idade não quer dizer só perdas, né? A gente também tem ganhos. Né? Então, assim, aquele idoso, ele tem mais, ele tem uma vivência. Por exemplo, eu como pessoa, adoro bater um papo com idoso, adoro, assim. Quando eu chego, eu paro, parece que eles já sabem que eu sou da minha profissão, que eles chegam e vão desabafar. E eu adoro essa troca de experiência com eles, né, também. Gosto muito dessa troca de experiência, aprendo muito com o idoso. Assim, eu acho que é fantástico.
A gente é o início da vida com criança, que é, né, uma coisa assim, a gente aprende muito com as crianças, e aprende também no final, né, no envelhecimento com os idosos, porque eles têm muito a contribuir para a gente. Então, assim, é fantástico, assim. Tem um E não comentário aqui, é, doutora. e a população. O Chico, o Francisco, Hum, a gente chama ele de Chico, né? Ele é um cara extremamente fantástico, assim, a hum, gente gosta muito dele. E ele está falando aqui que passou por um processo mais ou menos como esse, né? De grande estresse, ah, e o estresse potencializou e quase levou ele a uma depressão, né? Então, você vê, o cara sentiu na pele essa situação de verdade, né? exatamente. É como eu te falei, né? A gente vai perdendo esse manejo com as nossas emoções, né? Quando a gente é jovem, a gente dá um jeitinho, e aí a gente já está amadurecido, né? Então a gente consegue lidar com essas questões. O idoso tem esse declínio também nesse lado emocional, né? De entender o processo emocional e sentimento, lidar com seus sentimentos, né? Então, potencializa mesmo o desenvolvimento de transtornos, né? Depressivos, ansiosos. Então, é importante que esse idoso ele tenha com quem falar, conversar, né? Doutor, E o Bruno também, deu, doutor, o Bruno deu um feedback pra gente. O Bruno também é um cara extremamente fantástico, gosto muito dele, amigo nosso. E ele fala o seguinte, ó: minha mãe, com 62 anos, caiu em crise de pânico e ansiedade, princípio de depressão. E uhum, agora ela meio que ela quer que ele resolva tudo para ela. Ou seja, ela perdeu a independência, a autonomia, ela quer que ele resolva tudo para ela. A parte financeira, a parte de marcar consultas, fazer as tarefas do lar e etc. A pergunta é se isso é normal nesses casos. Ou seja, doutora, recapitulando, ela caiu, ela teve uma crise de pânico e ansiedade. Entrou num princípio de depressão. E agora ela uhum, perdeu a autonomia. Ela não quer mais fazer nada, ela quer que o filho faça as coisas de casa, faça as compras, marque consulta. Ela meio que se retraiu, né? E ele está perguntando se é normal uhum, essa situação. E aí, isso ela já aproveita e fala se é normal e o que, que a gente pode reverter isso, né? Se tem reversão. uhum. Ó, tá me ouvindo? Estamos. Ah. Então, assim, pode ser desse processo, né, dessa depressão que se iniciou, né, que pode estar interferindo nessa autonomia. A depressão, ela mexe com a autoestima, né, ela paralisa. Então, assim, pode estar acontecendo uma perda dessa autonomia por um processo depressivo que ela possa estar passando, né? A gente tem que avaliar. Assim, é só uma suposição, né, que a gente está fazendo aqui. E pode ser também da idade, né? Acho que ela, assim, um sentimento de inutilidade que ela deve estar sentindo, né, de incapacidade para resolver as questões. Né? Então, assim, precisa ser avaliado esse sentimento. Mas eu acho, dentro desse contexto, e considerando o que ele está falando nesse relato dele, acredito que seja normal esse processo. Pode ser um sentimento, pode ser um comportamento da depressão, que pode estar se iniciando ou iniciou, ou a questão dela mesma, falar assim, já estou cansada, né? Agora resolva a minha vida, não quero Lembrando que ter mais dor de ela cabeça. tem apenas 62 anos, né, doutora? Isso, assim, a idade é muito pouca, né, para isso. Então, por isso é mais um fator para gente, para ser investigado, né? Porque ela não está, pode ser a da depressão, essa questão né, dessa falta de interesse, falta de sentimento de incapacidade, né? Que ela deve estar sentindo por conta de um processo de depressão. Só lembrando Né? aqui aos Então, nossos, considerando o idoso. lembrando a quem está acompanhando a gente, doutora, que segundo a Organização Mundial de Saúde, é considerado idoso as pessoas a partir de 60 anos de idade. E isso nos países subdesenvolvidos. Nos países Uhum. desenvolvidos, a pessoa é considerada idosa a partir dos 65 anos. Né? Então, no caso da mãe do Bruno É, aqui, ela ainda está muito nova, 62 anos ainda, né? exatamente. Existe alguma coisa que possa fazer para resgatar essa, digamos, essa independência, para ela tomar para si de novo as responsabilidades, doutor? Então, começando aos pouquinhos, né? Você vai falando,
mostrando para ela da importância dela resolver, né, que ela ainda está muito jovem, que ela consegue, né, mostrando para ela essa questão, né, que ela é capaz, passando um pouco de confiança para ela. Porque, considerando a questão da depressão, nos sintomas é esse mesmo, né? É a questão da perda, né? do desânimo, da falta de prazer, de resolver suas questões. Até a gente que somos jovens, né? A gente tem época que a gente passa por isso, se pudesse pagar uma pessoa para resolver tudo para a gente pagaria, né? Tá lá, resolva tudo, eu vou ficar aqui tranquilo. Tem dia que É está assim, verdade, um pouco chato, é né? verdade, Imagine o idoso, né, que já está. Então, assim, é é verdade. Gente, olha só, natural que doutora, eu vou eu fazer uma proposição aqui também. Eu encontrei algumas pessoas na rua essa semana passada que me disseram assim, poxa, mas eu queria fazer uma pergunta, mas eu não queria me expor. Você podia arrumar um jeito da gente não se Uhum. identificar e tal. Então, vou fazer a proposição Aham. aqui agora. Gente, se você não quer, se você está ouvindo a gente, quer fazer alguma pergunta, não quer se identificar, então você me chama aqui no Messenger. Chama no Messenger, que eu não vou falar o seu nome, vou falar só a sua pergunta para a doutora. Daí ela responde a sua pergunta sem que a gente identifique que é você. Beleza? Mas fiquem à vontade, galera. Isso, Vão boa mandando as ideia, perguntas David. aí. O Bruno falou o seguinte aqui, Boa ó. ideia. Eu incentivo todos os dias ela a fazer uma caminhada. Tomar um sol. Hum. Eu passeio e por isso. Deixa eu ver se eu entendi aqui, peraí. Incentivo todos os dias ela a fazer uma caminhada. Tomar um sol. Eu passei por isso e saí através do esporte. Olha só. O Bruno está falando que passou por Olha, uma situação a de depressão importância, né? e através do esporte. Daqui a pouquinho, Bruno, eu vou chegar lá na minha parte do esporte. E através do esporte ele conseguiu vencer. E eu acho que o caminho certo é esse aí, viu, Brunão? A atividade física, daqui a pouco eu vou chegar nessa É isso parte mesmo, e aí você vai entender direitinho como é que é isso. Né, doutora? exatamente. E assim, Ó, e os fatores de início. Ah, pode falar. o comentário do Chico aqui. Ele fala assim, ó, tenho 60 anos e estou no melhor momento da minha vida. Emocionalmente me sinto um jovem de 30. Olha só, hein? Parabéns, hein, Francisca? É isso aí, né? A autoestima tem que estar elevada, você tem que se sentir melhor, você tem que se sentir bem, né? Então, assim, é experiência, é vivências que você já teve, né? Deve ter experiência e vivência para dar e vender e emprestar, né? Então, assim, é Esse isso tem, aí, doutora, esse tem. com certeza. Olha só, a Helena fez um comentário aqui bacana. Aqui em Braslândia, por Ah, exemplo, doutora, nós temos vamos dizer assim, uma casa, né? Onde uma instituição, uhum, chama-se Organização Social Santa Isabel, onde eles fazem um acolhimento uhum. dos idosos no período do dia. Ou seja, o idoso vai para lá de manhã, faz os lanches, faz a refeição, faz atividade física, tem toda uma programação para os idosos de socialização. Então os idosos vão para lá, ficam um dia lá e voltam à noite para casa. E a Helena está falando aqui que poderia existir políticas públicas para criar mais espaços assim em todas as cidades satélites aqui do Distrito Federal, né? Exatamente. Assim, e a questão, falando da prevenção, tem os fatores, né, como prevenir, como evitar essa depressão e até essa ansiedade no idoso, a questão da atividade, né? Da fazer atividade física, além da atividade física, encontros, participar de grupos, né? Terapêuticos, participar dessa iniciativa mesmo. É super importante você ter, né? Então, assim, é uma política importantíssima se caso conseguisse expandir mais, né, esse programa, porque Exatamente. ele E não é uma precisa, situação. Pode continuar, doutora. pode falar. Não, estou te falando, é a Então, questão, né? O idoso ele tem que estar ativo. Se ele parar, ele adoece, deprime. Então, ele tem que ser ativo. exatamente. Existe um negócio, a gente chama na gerontologia, que a gente chama justamente de envelhecimento Hum, ativo. No envelhecimento ativo, o idoso é responsável pelas atividades de vida diária dele, né? Então, no caso, por exemplo, da mãe do Bruno aqui, o idoso é que vai ao banco, o idoso é que resolve, o idoso é que faz as compras,
O idoso é que paga a conta de água, paga a conta de luz, o idoso é que vai na lotérica, né? Então, isso é extremamente Exatamente. importante. Como a senhora falou, o envelhecimento ele tem características, né? Normalmente a gente olha as características físicas, né? Por quê? Porque Exatamente. ele vai perdendo massa muscular, ele vai, a gente até diminui de estatura, para você ter ideia, quando a gente fica idoso, né? Exatamente. Vai Então, meio que encolhendo, né? no Maranhão a gente fala assim, que a gente vai murchando. Igual maracujá velho, a gente vai murchando. É sério, eu sou do Maranhão e lá a gente fala assim, que a gente vai murchando, né? Igual maracujá velho. E isso é Uhum. uma verdade, porque o idoso ele vai perdendo muita massa muscular, né? O músculo está ali, mas a desenvoltura dele ela vai se contraindo, ela vai diminuindo. Por isso é que as pessoas vão ficando meio corcundinhas assim, vai baixando, baixando, baixando. Então, é É, aí, Bruno, que eu falo para você e falo para todo mundo que está ouvindo para a gente, que a atividade física tem uma importância gigantesca na enorme. preservação da qualidade Aham. de vida, na manutenção dessa musculatura, para que o idoso fique mais ativo, mais esperto, mais afim de fazer as coisas também. Fora Exatamente. as mudanças e as consequências psicológicas também que o esporte agrega na vida das pessoas. A gente falava na live passada, e isso serve para a criança, o jovem, o adulto e o idoso. Né? Quando você tem a prática da atividade física, você consegue melhorar a sua mente. Não é à toa que a gente mencionou na última live aquele ditado grego que diz mens insana in corpore sano. Mente sã, corpo são. Né? Exatamente. Então, a atividade física vem contribuir de forma espetacular na melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Inclusive reduzindo os Com índices de certeza. ansiedade, doutor. A gente não falou ainda na questão da ansiedade, mas eu, por exemplo, conheço idosos que são Uhum. extremamente ansiosos, assim como conheço também idosos que vivem o dia de cada vez e está tudo bem também. Isso é normal? Exa- Exatamente. É, né? Aí a diversidade, né? E aí a gente fala aí da diversidade do desenvolvimento humano mesmo, né? Do indivíduo, né? Tem uns que vão se considerar, como o Francisco falou, né? Estou na minha Novinho. melhor idade, me sinto um jovem, né? E tem outro que vai estar, não precisa nem chegar aos 60 anos. Tem adultos com 40 anos que já está, nossa, estou acabado, estou velho, não dou conta, né? E é cheio de dor, Eu e tenho, tá, eu já tenho... está todo crocantezinho, tudo estrala, né? Tudo dói. É verdade, é verdade. Deixa eu ver se eu tenho Então, mais assim, cada um perguntas aqui. envelhece de um jeito. Ó, o Chico mandou mais um comentário aqui, ó. Vixe, então eu tô bem. Hoje, com 60 anos, estou melhor do que quando tinha 40. Aparência boa, fisicamente bem melhor e muito experiente. Hoje eu tô bem. Ô, Chico, a aparência eu não sei não, hein? Eu não conheço o Chico, né? Mas, assim, só considerando o que ele está trazendo para a gente, na participação dele, ele deve ser, assim, incrível, assim, bem alto Fantástico, ele é uma pessoa astral, bem para fantástica, cima. doutora. Vai demorar, o envelhecimento vai chegar muito devagarzinho nele, Eu acho que esse rapaz ele vai ter uns 120 anos, doutor, e vai estar bem ainda, viu? com certeza. Ah, doutora, e como é que a gente faz para diminuir aí, então, falando em ansiedade agora, né? Como é que a gente faz para Uhum. controlar essa ansiedade na pessoa idosa, ainda mais numa situação dessa de pandemia? Porque numa situação dita normal, o idoso já fica recluso em casa, né? Quando ele não está recluso em casa, ele está numa casa-abrigo, uma casa-lar, que a gente chama, né, também. E, enfim, ele fica meio que nesse confinamento. Neste período de pandemia, sendo grupo de risco, o idoso se viu obrigado a ficar ainda mais recluso. Como é que a gente pode lidar com a ansiedade nesse caso, doutora? Exatamente, né? Porque assim, o idoso, alguns têm as atividades dele, tem a igreja que eles participam, né? Tem a ida no supermercado, tem a sua vida também, como o adulto jovem tem, né? Tem muito idoso que é bem mais ativo do que os outros, do que até um adulto jovem. É essa perda dessa liberdade, né, de não poder sair,
de ficar só em casa, né? Não poder receber amigos, visita, realmente traz muita ansiedade no idoso, né? Como a gente pode até prevenir essa ansiedade? Tem mais perguntas? Doutora, não, é que o Bruno está se despedindo aqui, ele agradeceu, né, esse trabalho que a gente está fazendo, e aí ele falou assim, ó, ansiedade aqui só para o jogo de logo mais, meu querido. Você sabe quem joga daqui a pouquinho? Nem fala. Tô sabendo. Isso aí tá Pois é, gerando doutora. ansiedade igual o Covid, ou mais, para quem é Pois é, torcedor, né? aí ele fala assim, ó, galerinha, vamos viver um dia de cada vez, com o máximo de qualidade de vida. Boa noite a todos. Então ele se despede aqui. Brunão, um grande abraço para você, meu irmão. Muito obrigado por acompanhar a nossa live aí. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Boa noite, Bruno. Vai dar tudo certo pro seu time. Acredito. Ah, doutora, nossa live Então, hoje está bem mais descontraída, né? Que bom. tá. Tem que ser assim, né? Nada politicamente assim correto. Tem que Sim, ser sim, eu até descontraído. prefiro essa descontração. Agora, eu vou dizer uma coisa É. aqui, para todo mundo que está acompanhando ainda, e que depois vai ver essa nossa live Hum? aí. A atividade física, falando sobre a minha parte agora da atividade física, a gente tem inúmeros benefícios físicos e emocionais na vida da pessoa idosa. Essa sensação de dependência, de fragilidade, de eu não quero fazer mais nada, eu estou de saco cheio, a gente pode melhorar bastante Uhum. através da atividade física. Eu trouxe aqui um artigo que diz o Com seguinte, certeza. ó, atividade física na terceira idade ajuda a prevenir e a combater doenças como hipertensão, derrames, varizes, obesidade, diabetes, osteoporose, problema do coração, no pulmão, cardiovascular, fortalece o sistema muscular, diminui, olha só, um dos maiores casos da ida dos idosos ao hospital, doutora, são as quedas que eles sofrem dentro de casa. Seja no banheiro, seja na cozinha, seja no quintal. Uhum. O índice de quedas é muito grande. Inclusive, alguns levam até a morte da pessoa, do idoso. Né? Então, a atividade física vai fortalecer essa musculatura do idoso. E vai prevenir, é isso que eu falo de novo, prevenir é o melhor. Então, quando ele trabalha a musculatura dele, ele tem uma musculatura mais desenvolta, ele tem uma musculatura mais solta, então ele consegue ter mais estabilidade. Então, o risco de queda diminui também. Facilita o equilíbrio e os movimentos de braços, pernas, troncos, entendeu? Então, a atividade física tem uma importância fundamental física na vida dessas pessoas. Mas a consequência disso também é que a gente vai ter um idoso mais ativo, mais participativo, menos suscetíveis à depressão, ao estresse e à ansiedade, entendeu? Então, Uhum. Com certeza. mentalmente o idoso vai estar super qualificado para ter uma qualidade de vida melhor e ter um envelhecimento ativo. Esse é o primordial. Nós, profissionais de educação física, nós temos essa concepção. Eu acredito que os demais colegas também tenham essa percepção. Nós precisamos, como eu falei no início da live, 2030 nós seremos considerados um país de idosos. Nós seremos mais idosos do que Uhum. jovens. Então nós precisamos de já aprender a lidar com toda essa situação. Nós precisamos aprender a dar uma aula para o idoso, isso o profissional da educação física ele precisa saber disso, né? Mas principalmente quais são os reais benefícios para a vida desse idoso. Como todos esses benefícios que eu já falei, muscular, corporal, a parte mental é a que principalmente importa. Porque quando o idoso está com a mente sadia, ele está com a mente nova, por exemplo, o Chico, é uma pessoa, a senhora não conhece, a senhora falou, mas ele é uma pessoa magra, entendeu? Realmente ele tá muito bem para a idade que tem, você olha para ele, você não fala que ele tem 60 anos, entendeu? E eu acho que isso deveria ser uma meta de vida de todos os idosos. Mas nós, que somos filhos, que somos netos, que somos, enfim, sobrinhos, nós temos um papel fundamental nisso aí. Porque se a gente deixar o idoso só preso dentro de casa, aí ele vai se prejudicar.
Professor David, mas o que eu posso fazer aqui com meu pai, com a minha mãe aqui? O que eu posso fazer? Primeiro, a atividade física para o idoso ela não pode ter muito impacto. Ela tem que ser uma atividade de leve a moderada. Então você pode começar, cara, assim como a gente falou das crianças, entende? A gente pode começar também devagarzinho. É uma caminhadinha na padaria, é uma caminhadinha na sua rua, sabe? Sua rua deve ter uns 50 metros, então você sobe, desce a rua, entendeu? Faz aquilo ali todos os dias, e você vai ver que a qualidade de vida do idoso aí da sua casa vai melhorar bastante. Fora isso, a gente pode indicar, doutoras, atividades com menos impacto ainda, que é o caso da natação. A natação vai fazer com que o sistema cardiorrespiratório desse idoso fique fantástico. A gente vai ter um idoso que vai ser menos suscetível a esse tipo de doenças respiratórias. Né? Hoje, nesse período de pandemia e desse Covid, um idoso que pratica natação, ele está menos suscetível a adquirir a doença do que qualquer outro idoso que não pratica o esporte. Entendeu? Então fica aí esse meu registro da importância de se fazer atividade física. Com certeza. Ah, professor, mas o meu pai não quer, o meu pai não gosta. Cara, eu não sei, vai depender muito da idade, né, doutora, como a senhora falou. Mas a gente não pode realmente infantilizar, como a senhora disse. Então, meu amigo, puxa pelo braço, fala, olha, eu vou junto, eu tô aqui, vamos fazer essa caminhada aqui. A gente faz, e né? bota o velhinho para mexer. Como diz no Maranhão, verdade. bota o velhinho para mexer. E também tem que dar exemplo, né, o filho, né? Porque às vezes é igual tratar a criança, né? No caso de criança. Você manda a criança fazer isso, mas você não faz. Aí você tem um idoso, fala, pai, você tem mãe, você tem que fazer exercício, fazer uma caminhada, mas você é aquele filho, aquele neto que não faz. Então, assim, o melhor incentivo é o exemplo, né? É pelo exemplo. Pegar ele, fazer uma caminhadinha junto com ele, batendo papo, conversando, ouvindo. Então, é uma alternativa aí para você tirar o papai aí, quando, né, acabar a pandemia aí, para poder movimentar o corpo. É verdade. Doutora, nós temos um comentário aqui da Brenda. Brenda Martins. Ela fala assim, ó. Nesse momento de pandemia, minha avó ficou bastante ansiosa. Antes da pandemia, só vivia no mundo. Era bem difícil encontrar ela em casa. E agora, tendo que ficar em casa, ela anda bem estressada. Normal, né? É, porque assim, ela não está tendo o que fazer, na verdade. Ela até tem, só que é o medo, né? Pode estar o medo de pegar o vírus, né? De ser acometida pelo vírus, né? Então, assim, com certeza, o medo, né? De se contaminar, pode estar fazendo com que ela fique tendo comportamentos de ansiedade, né? Essa questão do nervosismo. É uma expressão, ela está expressando o sentimento dessa forma, né? Com o nervosismo mesmo, mas é super natural. É ter paciência, é Olha só, conversar, é falar, ó, pode falar. eu vou ler aqui 2 comentários para a senhora, doutora. Eu vou ler Tá. 2 comentários para a senhora. O primeiro é o do Chico, Francisco. Ele fala bem assim, ó, David, quando eu tinha uns 40, 45 anos, eu era só o graveto de magro e estressado. Hoje, com 60, eu tô com 80 quilos e bonito que só. Isso mesmo. A gente, a gente vê que a autoestima dele tá lá em cima, né, doutora? Parabéns, Chico. Muito E bem, irmão. assim, e o amor próprio dele, assim, né? O amor próprio com a pessoa, com o corpo dele, né? Tá assim, fantástico. Eu acho, doutora, eu acho isso fantástico nas pessoas, doutora. Parabéns, Chico. E o outro Também comentário que eu acho. queria ler para a senhora é da Eliana. Ela fala assim, ó: cuide da sua mãe, da sua avó, do seu pai ou avô. Quem os tem? Eles precisam do seu tempo. Gaste seu tempo com eles. Ame-os na prática. Na teoria é fácil. E aí eu me recordo agora, doutora, por exemplo, eu não tenho meu pai. Se ele tivesse vivo hoje, ele seria um idoso. E como eu gostaria que ele tivesse vivo para eu poder gastar meu tempo com ele. Para eu investir o meu tempo com ele. Então fica aqui um alerta agora, depois dessa mensagem, para você que está nos ouvindo aí.
a vida é muito breve, ela é um sopro. Então, cuide dessa pessoa, ame essa pessoa, viva esta pessoa, aproveite esta pessoa enquanto ela está aqui entre a gente. Porque logo mais a vida passa e aí você não vai ter mais essa pessoa, você vai sentir falta. Então fica aí um alerta meu, David Nunes, para você que está nos ouvindo agora. Valorize essa pessoa que está aí do seu lado, invista o seu tempo, sabe, cuide, trate, tenha paciência, principalmente com seus pais, seus avós, que tiveram tanta paciência conosco, né? A gente, quando era criança, quanto trabalho a gente deu, quanta coisa eles precisaram fazer pela gente, e hoje a gente precisa fazer essa troca. Lembrando que eu estou falando aqui de um pedido, né? Fazendo um pedido para vocês. Mas a nossa legislação, ela diz que é obrigação. A nossa Constituição fala isso. Que é obrigação dos filhos cuidarem dos pais. E aí, meu amigo, você que decide. A gente faz algumas visitas, doutor, em algumas casas, lares, e a gente gosta muito de ouvir os idosos, assim como a senhora falou. São tantas histórias incríveis, tantas histórias fantásticas, muita experiência que eles têm para partilhar conosco. Mas a gente também nota que algumas pessoas são simplesmente jogadas lá. Pessoas que passam anos a fio dentro de uma instituição e os filhos não visitam. E os netos não visitam. Então, a gente conversando com eles, a gente sente essa tristeza, sabe? Eu nem sei como nomear isso, mas eu sinto uma tristeza muito grande, sabe? São jogadas lá e deixadas para lá. Tipo, poxa, fizeram tanto e agora que precisam, as pessoas não fazem, simplesmente largam de lado. Então, você que tem o seu idoso aí, cuida, aproveita. Não é isso, doutora? Exatamente, David. Eu concordo em gênero, número e grau com você. Eu também não tenho, né, meus pais, mas assim, também seria bem idosos, né, se eles fossem vivos. E concordo também com esse recado, com essa chamada aí que você fez, porque eles cuidaram tão bem, né? A gente nasce, a gente não sabe andar, não sabe falar, não sabe comer só, né? Então, assim, a gente criou uma independência com eles. Então, assim, é importante que a gente também olhe para esse passado, para essa experiência que eles nos deram, né? Pelo ensinamentos que a gente aprendeu com eles. E assim, não é a questão, idoso, envelheceu, pronto, né? Tá inútil, ou então tratar ali como, né? Não tem mais, não, como se fosse uma coisa inútil, envelheceu um objeto, né? Envelheceu, não serve, né? Então tem que ter esse olhar, essa empatia com seu avô, com a sua avó, com seu pai, com a sua mãe, né? Ouvir, acolher ele também, o máximo que você puder. Eu acho, doutora, porque esse período de pandemia... você vai ter um velhinho, você vai ter... é muito difícil para todos nós, né? Para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para os nós Exatamente. ficamos realmente estressados, ansiosos, mas existe uma coisa de tentar olhar o que existe de bom nas coisas, né? E uma coisa boa disso tudo é que as famílias puderam ter uma reaproximação. A gente vivia uma realidade onde o pai saía, às vezes o filho estava dormindo, voltava, o filho estava dormindo. Mal via os filhos no final de semana, né? Exatamente. A mulher tinha que trabalhar naquela correria danada, e hoje não. Hoje nós temos a oportunidade de estar mais próximos. Então, isso é fantástico também. Então, por isso é que eu faço de novo esse convite. Gente, aproveitem, aproveitem. Vamos lá, doutora. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Quando a gente começa a pensar, né, nesse lado positivo da experiência, né, porque o vírus ele traz, lógico, muitos danos, né, emocionais, físicos, né, social, em todos os aspectos da nossa vida. Mas ele também a gente tem que pensar no positivo, né? Você identificou bem a questão das relações, né? De estar mais presente, de estar mais próximo, de sentar e ouvir, né? Então, assim, a gente tem que pensar sempre no lado positivo, por mais que o que mostre, né, o que a gente está passando não seja tão positivo assim, mas a gente não pode olhar só o negativo, né? E sim os ganhos, né? O que a gente está ganhando.
também. É importantíssimo a gente ter esse olhar positivo da situação. Independente Ó, dela, né? Se é. O Bruno deixou um recado para a gente aqui. Ele falou assim, ó, parabéns pela iniciativa e os esclarecimentos. Realmente a depressão é uma doença muito séria. Compartilhei a live para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo de suma importância. Bruno, muito obrigado. E aí faço o convite também a você que está acompanhando a gente aí, ou você que vai ver essa live depois. Amanhã ela estará no YouTube também. Compartilhe. Talvez alguém precise ouvir tudo aquilo que foi falado hoje, de uma forma bem descontraída, como a gente falou hoje, mas tratando um assunto muito sério, muito importante. Gente, a depressão leva à morte. A depressão leva ao suicídio. E nós podemos evitar essas situações. Exatamente. Entende? Às vezes, doutora, não sei se a senhora concorda comigo, mas as percepções, e nós demos várias formas da gente perceber isso nas 3 lives que a gente fez, a gente deu vários indícios de um início de depressão, de um início ali de ansiedade, de estresse, enfim. A gente deu várias dicas aqui para vocês. Então, se você notar esses sintomas, se você notar essas situações acontecendo, abre o seu olho. Abre o seu olho, porque a pessoa pode estar precisando de você, pode estar precisando de uma ajuda profissional. Né? No sistema público de saúde hoje, apesar de ser deficitário, mas nós temos também esse atendimento na rede pública de saúde. Nós temos os CAPs, que são Centros de Atendimentos Psicossociais. Né? Aqui em Braslândia nós temos eles são divididos, se não me engano, em 3 níveis, CAPS 1, CAPS 2 e CAPS 3. Aqui em Braslândia nós temos o CAPS 1, em Ceilândia nós temos, Samambaia nós temos, enfim. O serviço público, mesmo que precário, ele consegue te dar um pouco dessa assistência. Né? E para você que está ouvindo a gente, não sei se a doutora vai concordar comigo, mas às vezes é muito difícil você conversar sobre isso, você desabafar, você contar isso para alguém, você buscar uma ajuda. Né? Mas caso você que está assistindo a gente agora precise de uma orientação, precise de uma conversa, existe um serviço. Eu fiquei até com medo de dar o número agora, mas, enfim, se eu não me engano, é o 188. É isso, doutora, que faz aquele atendimento via telefone? Você já ouviu falar? Eu Se eu não me engano, é não vou 188, que é afirmar porque eu não tenho certeza, né? É, eu vou colocar nos comentários depois, para dar certeza para vocês. Eu vou colocar nos comentários depois a gente o responde lá. número de telefone. Mas, se eu não me engano, é 188. Quem souber, inclusive, pode até colocar no comentário aí, que eu já vejo aqui agora para informar para vocês. Mas existe um sistema telefônico de ajuda, sabe, onde você liga e fala, conta a sua história, a pessoa não te conhece, mas elas são psicólogos, são profissionais, são psicoterapeutas que vão te ajudar, né, nesse momento da sua dor, nesse momento da sua angústia. Então fica também esse alerta aí, que eu lembrei disso agora, e eu vou postar nos comentários depois o número de telefone que você vai estar podendo ligar. Não é isso, doutora? Doutora, peraí, que apareceu o número. Apareceu o número. Opa! Olha só, é o CVV, Centro de Valorização da Vida. E o número realmente é o 188. Gente, se você está ouvindo essa live agora e você está precisando, você está naquela hora do sufoco, está depressivo, não aguenta mais, não tem ninguém para conversar, liga nesse número. Centro de Valorização da Vida, número 188. Obrigado aí pela colaboração, viu? Pode falar, doutora. Então, David, e só lembrando que quem não puder, não estiver assistindo a live, tiver dúvida, pode entrar nos comentários lá e mandar, né, a sua pergunta, a sua dúvida, que a gente vai estar respondendo no decorrer da semana, do mês. Né? Verdade, doutora, verdade. A gente não vai deixar de responder nenhum comentário. Exatamente. Eu andei respondendo alguns da última live, né, da segunda live. Pode colocar nos comentários que eu responderei com todo prazer. Olha só, a Eliana deu uma contribuição aqui também para a gente, doutora. E isso é importante, eu gostaria que a senhora falasse sobre isso também, que é a situação daquelas pessoas que não têm mais a paciência com os idosos. E aí, através dessa falta de paciência, eles acabam cometendo violências contra os idosos. Violências físicas, violências emocionais. A senhora tem alguma coisa para dizer para a gente a respeito disso?
Então, realmente, né? Assim, falar de adoecimento psicológico, mental nessa pandemia, assim, todos nós estamos adoecidos. É humanamente impossível um ser humano não estar adoecido nessa pandemia, né? Porque geral está adoecido. Seja um processo de ansiedade, um processo de depressão, um processo de estresse, né? Mas, assim, o contexto atual é adoecedor, né? Em todos os aspectos. Às vezes, as famílias também estão doentes, né? Aquele filho, aquela nora, aquele neto, né, que convive com idoso, também estão em processo de adoecimento. É bem parecido com a questão das crianças, né? Às vezes as crianças também estão num contexto familiar adoecedor também. A mesma coisa é o idoso. O idoso ele sofre violência física, emocional. Cortou, doutora. Mas Cortou um pouquinho, agora voltou. voltou? Voltou. Tá. Então a gente estava falando a questão, né, como, na infância, com a criança, né? Então muitas vezes aquela criança está no contexto familiar que está adoecido também, né? Onde os pais estão precisando, os pais, né, necessitam de um atendimento, de um acompanhamento psicológico também. Então, assim, muitas vezes eu recebo aquele paciente, aquela criança no consultório, né? A gente traz intervenções, né, técnicas e tudo, consegue lidar no contexto do consultório com aquela criança, mas aquela criança retorna para um contexto familiar doente, adoecido. A mesma coisa é o idoso, né? Então, assim, ele está em processo de envelhecimento, em todos os aspectos, né? Com esses processos de perdas, e tem que causa esses impactos emocionais, e muitas vezes eles são violentados emocionalmente, fisicamente, pela família. Então, por isso que Lembrando que... tem, né? Tem o estatuto. Pode falar, doutora, pode continuar. Pode continuar. Tem o Estatuto do Idoso também, né, que traz muitas questões assim de denunciar, que esclarece muito a questão do abuso, né, psicológico, do abuso físico, da violência física, né, com o idoso. É importante que tenham acesso, né, que o idoso possa ter acesso, identificar o que é uma violência emocional, o que é uma violência física, porque a violência não é só física, né, a emocional ela causa muito mais dano do que a violência física. Então, assim, Verdade. é adoecedor essa violência. Então, muitas vezes, os filhos, netos, parentes também estão adoecidos. Né? E aí, como lidar com aquele idoso que está em todos esses processos de envelhecimento, né? Que tem esses impactos emocionais acarretados por esses declínios, né? Cognitivo, neurológico, social, como lidar? Né? Então, assim, é Verdade. importante que aquela família procure ajuda, né? Procure um profissional, não estou conseguindo lidar com o meu idoso, ele está muito estressado, ou ele está muito quieto. Então, assim, o idoso ele vai dar sinais de adoecimento. Ele vai estar muito quieto, ou ele vai estar muito agitado. Muitas vezes a agitação, o nervosismo é um fator de depressão, né? É um sintoma da depressão, que as pessoas pensam que a depressão é só a pessoa estar triste, reclusa, e não. O estresse, a agitação também é um fator importante, tem que ser investigado. Ele pode estar também no processo de depressão, né? Então, é importante que a família consiga identificar esse adoecimento dele. Porque, como as crianças, o idoso dá sinais, né? Então, a gente, como família, não pode negligenciar esses sinais que eles Verdade. nos dão de adoecimento. Inclusive, doutora, nós falamos aqui sobre essa obrigação, né, que a nossa Constituição Uhum, impetra aos filhos. Eles têm a obrigação de criar os pais. uhum, Ou de criar os pais, perdão, de cuidar dos pais. E a respeito dessa questão de violência doméstica aí, que a violência ao idoso, né, o Estatuto do Idoso prevê isso. E existem penas para isso, né? uhum. Para maus tratos, para a violência psicológica. Mas também existem canais mais fáceis para a gente fazer denúncias. Se você conhece alguém que maltrata os idosos da sua casa, se você conhece algum idoso que está sendo maltratado, tem um serviço telefônico também para você fazer esse tipo de denúncia, de forma anônima. É o Disque 100, 100. Você liga nesse número
e aí você vai dar as informações, isso de forma anônima, né? E com certeza você vai estar beneficiando esse idoso que sofre agressões aí. Eu recentemente presenciei um caso, doutora, onde, infelizmente, né, é uma notícia triste de se dar, mas o filho praticamente deixava a mãe escrava dentro de casa, né? Prendeu ela dentro de casa, e quando dava o dia lá de receber a aposentadoria dela, ele ia lá, recebia, gastava o dinheiro todo com bebidas, com drogas, e a mãe presa dentro de casa, né? Graças a Deus foi descoberto isso aí, e a pessoa, enfim, está respondendo. O idoso meio que vivia em cárcere privado mesmo, né? É uma situação bem triste de se falar isso Literalmente, aqui, né? literalmente, e por um familiar próximo, de primeiro grau, né? Então é muito triste isso. Então, Uhum. olha só, um recadinho aqui, a gente já está finalizando a nossa live, eu queria dar mais um recado para você. A legislação diz que você tem obrigação de cuidar do seu idoso aí. Mas, meu amigo, minha amiga, não é melhor você cuidar por gratidão? Né? Esquece a lei, deixa a Exatamente. lei para lá, não, esquece esse negócio de obrigação. Cuida por gratidão, por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ela fez por você. Entendeu? Eu tenho certeza que a vida vai ficar mais leve, o seu idoso vai ficar mais feliz. Certo, doutora? Exatamente, David. Sempre colocando de forma assim bem espetacular, né? É isso mesmo. Obrigado. Então, assim, quando a gente fala assim de obrigação, é como se a gente lembra de, tipo assim, a força, né? Você tem Sim, aquela sim, obrigação, né? sim, Então, assim, é triste até para o idoso ouvir, né? Ah, você é obrigado a cuidar de mim. Não, você tem que cuidar porque ela cuidou de você. Você tem que cuidar, tem que ter uma empatia com aquele momento da vida que aquele idoso está passando, né? Assim, o envelhecimento é um momento assim, muito importante, né? A terceira idade, ela é um momento importante na vida do ser humano, né? Do indivíduo. Então, assim, aquele idoso ser aceito, ser ouvido, ser acolhido, não como a questão da obrigação, mas a questão do amor mesmo, né? Do amor àquele idoso, né? Então, assim, até para ele sentir-se melhor. Porque quando fala assim, ah, eu sou obrigada a cuidar de você, eu cuido porque eu sou obrigada, né? Então, essa questão da obrigação, ela soa, assim, uma forma meio que não tão legal, né? Então, você tem que cuidar dá por uma sensação de amor, peso, pelo né? carinho, pelo respeito. Exatamente. Ah, eu sou um peso mesmo na sua vida. Eu vou ter que cuidar porque eu sou obrigada, né? A lei obriga eu a cuidar de você. Você tem que cuidar por amor, por empatia, por respeito, né? E feliz aquele que envelhece, né? Então, assim, o Sim, sim, envelhecimento, chegar à terceira idade, não é para todos. Então, assim, imagina a carga de experiência que esse idoso está trazendo. O que ele tem para nos ensinar, né? Que a gente tem que considerar isso, é importante, é fantástico. Eu mesmo adoro sentar, eu falo, caraca, quando eu penso que aprendi, quando eu converso meia hora com o idoso, eu, caraca, não sei de nada, né? Eu estou aprendendo, é né? Então, verdade, assim, é super importante, é né? Então, a gente verdade, olhar para o idoso não como um peso, como obrigação, ter que cuidar desse velho chato, essa velha chata, né? Não, você tem que cuidar, né, com amor. Esquecer a obrigação, esquecer a lei, né? E é cuidar com verdade, amor. é verdade. Doutora, finalizando já a nossa live, eu gostaria que a senhora desse suas considerações finais aí. Enfim, a gente vai responder depois a todas as. Se surgirem mais perguntas aqui, a gente vai responder durante a semana, né? E aí, se você quiser fazer sua pergunta, quiser direcionar para a doutora Neuma, você direciona. Quiser direcionar para mim, também você direciona. Senão, nós dois vamos lá, doutora, e a gente responde do jeito que a gente achar, Pronto. né? Mas eu Fechou. gostaria das suas considerações Fechou. finais aí da nossa live. Então, eu vou começar falando, né, resumindo aqui um pouquinho do envelhecimento. Todos nós vamos envelhecer, a gente envelhece cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo, né? Não, a gente assim, é um ano a menos, é uma hora a menos na nossa vida, então assim, é menos, né? Então a gente está envelhecendo a cada segundo, a cada hora, a cada dia, e aí vai. O envelhecimento é um processo natural
todos nós iremos passar. E feliz daquele que passar por esse processo, é tão lindo, de sabedoria, né? De aprendizado. Então, assim, o envelhecimento não pode ser visto como uma coisa ruim, né? Estou envelhecendo, tô próximo da morte, né? Que tem muitos que vê assim, tá velhinho, tá perto de morrer. Não. Né? Já Então, fica assim, a gente depressivo porque está desenvolve ficando velho, né? exatamente, eu estou perto de morrer. Então, assim, esquece isso, você é idoso que pensa isso. Idoso, ele tem que se movimentar, tem que ser ativo, né? Tem que viver a vidinha dele, né? Ser o mais autônomo possível, né? Os filhos estão aí para ajudar, tá? Os filhos estão aí para auxiliar, tá? Mas o idoso tem que ter sua autonomia, né? Ele tem que viver, né? Então, assim, sentir-se importante, fazer terapia ocupacional, fazer terapia individual, fazer uma caminhada, bater um papo com um amigo, né? Então, assim, tudo isso são estratégias de prevenção a esse adoecimento. Então, é importante que essas interações com a família, né, com os familiares, é muito importante. Então, assim, não é porque você está envelhecendo que você vai ficar sentadinho na cadeira esperando a morte chegar. Né? Não, não faça isso, né? Faça ao contrário, Verdade. viva, exatamente, viva, aproveite, curte netos, curte os filhos, curta a família. Não sentiu bem, peça ajuda. Filho, ó, não estou me sentindo bem, quero entrar num grupo de dança, quero entrar num grupo, né, de ginástica. Então, assim, sinalize, não estou bem, me ajude. E é isso aí que a gente vai conseguir evitar esse adoecimento, né? Esse processo de ansiedade, de depressão, vai diminuindo cada dia mais. Então, adorei a participação, foi maravilhosa as 3 lives. Estou aberta para os próximos, né, projetos aí que tiver. E é isso aí, vamos envelhecer com saúde, né? Com Sim, saúde, verdade, que é doutora. importante. Verdade. Muitíssimo obrigado, doutora. A sua presença enriqueceu demais as nossas lives. Pelas ruas aqui de Braslândia, eu ouço muitos comentários bons, né? As pessoas dizendo que assistiram e tal, Ai, que bom. algumas envergonhadas de comentar, mas agradecendo, dizendo que o conteúdo foi muito bom. Então, muitíssimo obrigado por essa parceria. Na primeira vez que eu falei com a senhora, não teve hesitação, foi papum, é para ajudar? Então vamos. Então eu achei Top, fantástico isso, exatamente. viu? Maravilhoso, muitíssimo obrigado mesmo. E aí eu queria deixar um recado para Por você agora nada. que acompanhou a gente nessas lives aí. Quer saber como lidar com a criança, com o jovem, com o adulto, com o idoso? Acompanhe as nossas 3 lives. Elas estão no meu perfil no Facebook e estão também lá no YouTube. Doutora, por falar nisso, como é que a gente encontra a senhora nas redes sociais? Opa! Então, eu sou uma pessoa muito, assim, eu utilizo muitas redes sociais. Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho um canal no YouTube que eu não estou colocando muita coisa lá, porque está meio paradinho, eu estou sem tempo. Mas eu tenho o Instagram, né? Que é Neuma Pereira 1, Neuma Pereira. Cortou, doutora? Travou, travou. Vou Travou, voltar, voltou, vou voltou. voltar. Não, não vou. Então, vocês me encontram no Voltou. Instagram, no Instagram, Voltou, no doutora. Facebook. Pode mandar a solicitação de amizade que eu aceito. Pode começar a me seguir, que eu aceito também. Vocês me encontram também na Clínica Solar em Taguatinga, na Alameda Shopping, quinta e sexta-feiras. Faço atendimento individual, presencial e online também. Quem tiver fazer sua terapia online pode entrar em contato comigo. E estou atendendo aí nesses dias no Alameda Shopping, na Clínica Solar. Então você me encontra, vocês me encontram nas redes Beleza. sociais aí. Muito obrigado, doutora. E aí eu queria deixar um recado para finalizar agora para você que nos acompanhou aí. Você aprendeu sobre depressão, sobre estresse, sobre ansiedade com a doutora Neuma e aprendeu qual a importância das atividades físicas na vida de todos nós seres humanos. Hoje, principalmente na vida dos idosos. Um resumozinho, a atividade física ela tem um efeito relaxante na vida do idoso. Né? Então você vai melhorar os distúrbios do sono, você vai melhorar a capacidade cardiorrespiratória, você vai melhorar a memória
do idoso, você vai melhorar a musculatura do idoso, ela não vai ficar aquela musculatura atrofiada, ela vai começar a ser uma musculatura ativa, que a gente chama. Então, assim, é lógico que cada caso é um caso, né? Vai depender muito da idade do seu idoso, vai depender muito da funcionalidade que ele tem, de como ele pode caminhar, se ele pode correr, enfim, tudo é individual para cada um. Então, se você quiser colocar o seu idoso numa atividade física, não jogue de qualquer jeito, como a gente fala. Procure um profissional da área, procure um profissional da educação física e a partir daí você monta um plano onde você vai melhorar todas essas capacidades na vida do seu idoso. Mas de antemão, vou passar algo que não faz mal para ninguém. Uma caminhadinha de 20 a 30 minutos, pelo menos 3 vezes por semana, e o seu idoso vai começar a ficar ativo. Caso você queira aulas mais específicas, isso aí também é uma coisa que eu gosto de fazer. No meu perfil no YouTube, existem aulas gravadas para que você possa auxiliar o seu idoso a fazer atividade física. Então você vai procurar lá no YouTube, David Nunes Professor. Existem aulas lá especialmente para os idosos fazerem. Inclusive, eu tive o privilégio de ter minha sogra fazendo essas aulas comigo. As aulas foram gravadas e permanecem lá gratuitamente. Então, nesse período de pandemia, não tem mais desculpa. O treino é feito em casa, o treino é rápido, não é excessivo, entendeu? O idoso tem todas as condições. De 60 a 100 anos, o idoso vai ter condições de fazer. Lá eu explico a quantidade de repetições, como é feito o movimento. Então você pode acompanhar isso de forma simplíssima lá através do perfil David Nunes Professor no YouTube. Continuo também no Instagram, David Nunes Professor. Aqui no YouTube, aqui no Facebook, apenas David Nunes. As lives vão ficar aí abertas a hora que você quiser vir aqui também e continuar, recapitular. Teve alguma dúvida? O que a doutora Neuma falou? Foi isso. Vai lá, busca, pesquisa. As informações estão aí para vocês. O nosso objetivo aqui, quando eu fechei essa parceria com a doutora Neuma, foi que a gente pudesse ajudar o maior número de pessoas possíveis. Ela até falou uma coisa bonita, né, doutora? Acho que você lembra disso. Não, é minha missão. Estou aqui para fazer isso, estou aqui para ajudar. E eu sinto isso também como uma missão. Exatamente. Por isso lhe agradeço demais, doutora. Muito feliz nessas participações suas aqui. E um grande abraço para você que nos acompanha. Faça como o Bruno, compartilhe essa live. Faça com que ela chegue ao maior número de pessoas possíveis, para que mais e mais pessoas consigam ser ajudadas. E lembre-se, não ajude o seu idoso por medo da lei. Não por obrigação, mas por gratidão. Seja grato a essa pessoa que tanto cuidou de você. Doutora Neuma, um grande beijo para a senhora. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado a cada uma das pessoas que participaram. Eu ainda falo aqui, ajude por gratidão. Pronto. Beijo. Pronto. É isso. Minha gente, grande beijo para vocês. E Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até mais, doutora. Tchau. Tchau.